Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos aqui na casa do Senhor, começando nossa semana bem, né? O melhor lugar para a gente estar é aqui mesmo. E eu sou muito grato a Deus, né, pelo privilégio que a gente tem de semanalmente estarmos aqui. Já cumprimentou quem está pertinho aí? Deu seu alô. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus, né? Também nós temos um grupo que nos acompanha através dessa câmerazinha aí, que está que nos acompanha pelo canal do YouTube, canal IBJB, e é um público fiel, toda semana está aí e nos auxilia também em oração, né, intercedendo pelo culto. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui. E tem uma palavra especial para você que não é da nossa igreja. Quantos estão aqui que não são membros da nossa igreja? Levante a mão para eu ver. Olha aí, temos várias pessoas. Obrigado, minha gente. Outros estarão vindo ao longo do culto. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar todos de pé e nós vamos começar o momento de adoração aqui com a nossa equipe musical.
Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, né? Como é bom a gente poder adorar ao Senhor, poder louvar ao Senhor, declarando aquilo que cremos, declarando as verdades que orientam nossa vida, nossa conduta. Amados, algumas informações muito breves. A primeira é que todas as quartas-feiras nós estamos reunidos aqui para um culto que é mais voltado para a família da nossa igreja, para a realidade da nossa igreja. Este culto, deste momento, é um culto aberto para todos e é, na verdade, quase que um cartão de visitas da nossa igreja. Nossa igreja procura fazer o seu melhor para que esse culto fique cada vez mais atrativo e que também, ao mesmo tempo, seja um culto que resulte na glória de Deus, né, na honra do nome do Senhor. Na quarta-feira a gente está aqui a partir de 7 horas da noite para orarmos ao nosso Deus até 7h30. A gente tem sempre um grupo aqui que está firme, trazendo aqui pedidos, etc. Então, se você tem uma paixão pela oração, você tem esse chamado, esse desejo de orar, então toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nós estamos aqui. 7h30 até 8 temos um momento de louvor, de adoração, que tem sido uma grande bênção, e temos visto uma resposta assim muito interessante por parte da igreja presente na quarta-feira, no momento do louvor. Tem sido uma bênção. E de 8 às 9, o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando acerca do que a Bíblia nos diz quanto aos últimos tempos, ou quanto ao final dos tempos. E aí, o que é que a Bíblia nos diz? A gente tem muita gente especulando, né, aquela tragédia que está acontecendo lá em Israel, ali na faixa de Gaza, e isso tem a ver com o que a Bíblia anuncia sobre o final dos tempos. Então, quais são os eventos que devem estar claramente entendidos por nós com relação a este assunto? Quarta-feira, 8 às 9 da noite, a gente tem esse estudo bíblico aberto aqui, aberto para perguntas e para a participação de todos vocês. Então, na quarta, não fique em casa, não vá para algumas outras atividades que você pode deixar para outro dia. Venha estar aqui conosco, porque vale a pena também parar um pouco a semana, né, o corre-corre da semana, para a gente estar aqui na casa de Deus. Aos domingos, 9 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Hoje tivemos a homenagem muito justa aos professores e professoras da EBD. É dia 15 de outubro, dia do professor e da professora. Temos hoje uma homenagem muito, muito bonita, feita pela direção da EBD. 9 às 10h30, nossa escola dominical. 10h30 às 11h15, nosso culto. Então, reativamos o culto da manhã e a frequência tem sido melhor do que esperávamos. E você é nosso convidado, nossa convidada para o próximo domingo. E a partir do primeiro domingo de novembro, nós teremos uma mudança nesse horário de culto agora, que nós vamos duplicar o culto. Vamos ter um culto começando às 5 da tarde e outro culto começando às 6h45. Então, daqui a 3 domingos, nesta hora agora, estaremos no segundo culto. Teremos começado o segundo culto há 15 minutos. Então, basicamente, quem já se acostumou a vir nesse horário não vai ter grande diferença. Por sinal, vamos encerrar o culto um pouquinho mais cedo do que geralmente encerramos. Portanto, se você quiser continuar vindo, nesse horário agora, você estará no segundo culto. Para quem quer vir um pouco mais cedo, o de 5 da tarde é o ideal. Então, 2 cultos com a mesma programação. Então, os cânticos que a gente cantou agora, a gente teria cantado no culto das 5 da tarde. E a mensagem bíblica, quando eu for a pessoa que vai trazer a mensagem, será a mesma mensagem nos 2 cultos. Então, você escolhe qual dos 2 horários é o melhor para você, o que se adeque melhor à sua programação do domingo, tá bom, gente? Então, de hoje a 21 dias, de hoje a 3 domingos,
nós estaremos começando o segundo culto, os 2 cultos da noite. Tá joia, minha gente? E a última palavra aqui é que após o nosso culto nós temos a nossa cantina. Então, semana passada a gente não teve, mas hoje parece que Reinaldo e Adriana vão tirar o atraso. Então, quem quiser pagar para mim, estarei lá assim que acabar o culto, rapidinho chegaremos lá. Não é verdade? Amados, oremos ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus, nosso Deus, a sua bênção sobre cada pessoa que está aqui presente, especialmente aqueles que entraram aqui, passando por dificuldades dos mais variados tipos. Nosso Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele sabe do que vai no nosso coração, na nossa mente. E nós somos convidados a confiar em nosso Deus e a entregar nas mãos dele a nossa vida. Então faça isso nesse instante. E se alguém tem aqui algum pedido especial, fique de pé. Eu vou chamar aqui Patrícia. Pode ser, Patrícia? Vem aqui à frente. Não lhe avisei antes, mas Patrícia vai nos dirigir a Deus nessa oração. Se você tem algum pedido especial, fique de pé simbolicamente, apresentando isso ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento que estamos passando aqui em tua presença. Queremos te dar graças pela oportunidade de poder te louvar, te engrandecer e dizer que só tu és o dono de tudo, Senhor. Tu tens todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir uma bênção especial por todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Abençoa, Senhor, visita essas vidas, visita as pessoas que estão passando por enfermidades, visita também aquelas pessoas desempregadas. Fica com cada pedido, Senhor, que foi feito aqui, que tu possa, Senhor, estar visitando, confortando nossos corações, nos alimentando, Senhor, e nos fortalecendo a cada dia, porque nós sabemos que no momento oportuno tu irás dar a tua graça, a tua força e a oportunidade sempre de te servir, Senhor. Queremos te agradecer por cada vida aqui representada, queremos te agradecer por este culto, que tu possas aceitá-lo, Senhor, como forma de nossa gratidão. Dirige nossas vidas, fica com a mensagem daqui a pouco, que possamos estar com o coração, Senhor, aberto para ouvir a tua palavra. Abençoa nossas vidas, perdoa nossas falhas, porque é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Minha
Graça e paz, igreja. Vamos dar continuidade com o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. Queria chamar as pessoas que estão escaladas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Deus, por essas ofertas e esses dízimos depositados aqui no teu altar. Que o Senhor possa estar fazendo com que nós sejamos pessoas generosas, generosas com os nossos bens, generosas com as nossas vidas, generosas com o nosso próximo. Que possamos aprender a cada dia que tudo que temos pertence a Ti e que o nosso coração seja grato, seja nas dificuldades, seja na bonança, que possamos reconhecer que aquilo que temos e somos vem de Ti e tudo é para Ti. Obrigada, Pai. Sei com aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar suprindo suas necessidades no momento de dificuldade e às vezes de escassez, mas que a nossa fé não seja atingida, não seja diminuída, que possamos confiar que o Senhor está conosco sempre. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós vamos passar agora para o momento da mensagem bíblica. E o texto que eu escolhi para a nossa reflexão nesta noite está na epístola escrita aos Hebreus,
no seu capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Por sinal, esse é um texto até conhecido da igreja, e texto sobre o qual eu já preguei em outras ocasiões, e é um texto muito expressivo, um texto muito significativo. Lemos o seguinte: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, e ele é um texto que, assim como outros do Novo Testamento especialmente, procura criar uma imagem de como é a vida, e mais particularmente nesse caso aqui, de como é a vida daquele que crê, daquele que confia em Jesus como seu Salvador. E vocês perceberam, e já é do conhecimento de quem tem um maior costume de ler esse texto, de que aqui o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, está comparando a jornada da vida cristã a uma corrida. E nesse caso aqui, os intérpretes em geral concordam que não se trata de uma corrida, por exemplo, como a de 100 metros, onde você começa numa largada extremamente veloz e em poucos segundos chega ao final. Na verdade, isso aqui está mais próximo de uma maratona, porque isso aqui descreve, ou procura ilustrar, como é a nossa vida, desde o momento que a gente creu em Jesus até o último dia. Portanto, nós todos somos comparados aqui a esses corredores e corredoras que precisam se concentrar no que estão fazendo, e que alguns aspectos, até mesmo o tipo de traje que é utilizado, pode resultar em um maior cansaço, um maior esgotamento, em perca da própria vitória. E eu me lembrei desse texto, fiquei assim um pouco instigado a pensar nisso, porque na semana passada eu fui com minha filha a gente foi no shopping Rio Mar, e a gente acabou perdendo um tempo considerável naquela ponte do Joana Bezerra, porque estava havendo a maratona Eu Amo Recife. E essa maratona tinha inviabilizado uma área lá da pista, e eu sei que tem alguns corredores aqui e corredoras, né? E chegamos lá, né, gastamos uns 45 minutos no engarrafamento, e quando chegou mais próximo do lugar, pudemos ver os atletas e as atletas que estavam ali. Então tínhamos atletas de vários tipos, aqueles que você percebia que realmente levaram muito a sério o evento, e você também, a gente poderia notar aqueles que estavam participando mais por uma questão mesmo pessoal, aqueles que estavam andando, aqueles que estavam sentando na caminhada, e aqueles outros que vinham devagar, mas quando chegou perto da câmera, e abriu os braços assim para correr, como se estivessem cruzando aquela fita final da vitória. E é claro que quem vai participar de algo assim tem que ter certas precauções. Por exemplo, tem que olhar para onde pisa.
tem que às vezes evitar esbarrar em outras pessoas. No caso de uma maratona como essa, em que você compartilha de um certo espaço também com os automóveis, tem que ter cuidado para não chegar muito perto da faixa onde os automóveis estão. Portanto, uma maratona como essa requer que a pessoa esteja olhando para o lugar certo, na direção certa, até para que isso lhe permita correr com mais segurança e mais aproveitando melhor o percurso. O texto que a gente leu aqui, de certa forma também, irmãos, nos chama a olharmos corretamente. E aqui o autor aos Hebreus tem em mente provavelmente a maratona grega, que a gente vê um repeteco dela nas Olimpíadas. E aqui no verso 2, depois de descrever que devemos correr com perseverança a carreira da vida cristã e que devemos deixar de lado o que nos embaraça, o que atrapalha, não são coisas ruins em si mesmas, mas que podem atrapalhar, deixando também coisas que realmente atrapalham. O autor dos Hebreus diz que são pecados. Depois de descrever que é preciso perseverar, é preciso ir adiante e não se sentar, não parar, não apenas posar para fotografias em eventos, mas que é preciso se concentrar no seu próprio percurso. Quer dizer, é um percurso para cada um de nós e não é o mesmo. Mas para fazer tudo isso, o segredo está no que o autor diz no versículo 2: olhando para Jesus. Veja só, assim como a pessoa que está correndo numa maratona, ela tem que olhar para onde ela está indo, mas há outros olhares que eu vou destacar aqui. Na maratona da vida, nós só seremos vitoriosos e vitoriosas se o nosso olhar estiver em Jesus. Então ele vai dizer no verso 2: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nossa fé não está apoiada em nós, não está apoiada nos demais, não deve estar apoiada nas circunstâncias. Nossa fé deve estar apoiada naquele que é o fundamento da nossa vitória final. E esse não é outro senão nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, essa passagem, ela ressalta para nós cuidados que a gente deve ter. Mas antes de falar acerca disso, é bom que a gente entenda que a carta aos Hebreus, assim como outras cartas do Novo Testamento, ela foi escrita a partir de um propósito. O escritor aos Hebreus, ou escritora aos Hebreus, tem em vista animar, tem em vista incentivar aqueles crentes em Cristo que haviam abandonado o judaísmo, que era a religião predominante em Israel, e que haviam crido em Jesus como seu Salvador, haviam feito a opção por Jesus, colocando a sua fé exclusivamente nele, mas que agora, devido a perseguições promovidas já dentro da própria comunidade de Israel, mas também o risco permanente de morte por serem seguidores de Jesus, que foi executado pelo próprio Império Romano, essas pressões aliadas a pressões da vida cotidiana estavam fazendo com que esses irmãos e irmãs, alguns deles, talvez num número um pouquinho considerável, estivessem desistindo da fé, desistindo do Evangelho. Isso é tão evidente que no capítulo 10, versículo 25, o autor aos Hebreus vai conclamar aqueles irmãos e irmãs a que não abandonem a congregação, não abandonem o ajuntamento. O termo que vai ser usado ali é o termo cuja raiz também serve para a palavra sinagoga. Sinagoga quer dizer estar juntos, né? E o que estava acontecendo é que aqueles irmãos, devido a diversas questões
externas e também percepções internas, reações emocionais ao que estava acontecendo, vários deles estavam, portanto, parando no caminho, como aquelas pessoas que eu vi na maratona. Eu vi aquelas pessoas dentre os corredores, aqueles que estavam cansados já no começo, sentados, aqueles que estavam parados e certamente outros que estavam desistindo. Portanto, o texto de Hebreus tem um propósito que é justamente estabelecer a superioridade do Evangelho e, portanto, a superioridade de Jesus e mostrar que voltar ao que havia antes é deixar de lado, é abrir mão desse elemento exclusivo, superior, que só se encontraria em Jesus. Portanto, o texto aos Hebreus, ele é, a gente poderia dizer, um texto de apologética. Apologética é uma palavra em português que vem do grego apologia. Apologia quer dizer defesa. O que é que o autor está fazendo? Ele está defendendo a superioridade de Jesus Cristo e dizendo àqueles irmãos e irmãs e ao seu público maior que eles deveriam perseverar na fé em Cristo até o final, porque a vitória verdadeira só viria para aquela pessoa, só virá para aquela pessoa que fez de Jesus o fundamento da sua vida. Portanto, voltar à condição anterior, voltar ao que eles tinham antes, era diretamente abandonar, rejeitar a proposta do Evangelho. Então, esse é o propósito e, portanto, o tema abrangente da carta aos Hebreus é o tema da supremacia absoluta de Jesus diante de qualquer líder humano, diante de anjos, diante de qualquer outra personagem. É uma defesa daquele tesouro que nós encontramos em Cristo. E, portanto, diante disso, é algo com relação ao qual nós nunca deveríamos pensar em desistir. E, como os corredores da maratona, em vez de vivermos a vida cristã vacilantes e indecisos e afetados a cada momento pelas circunstâncias, nós deveríamos correr a carreira cristã olhando para Jesus, como se Jesus estivesse na nossa frente e perseverando nesse caminho, nessa caminhada. Esse é o objetivo, é o tema geral da carta aos Hebreus. Ao falar da revelação de Jesus, dizer que ela é superior a qualquer outra revelação, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é superior, o evangelho trazido por Cristo, a mensagem de Jesus é superior à lei mosaica, à lei de Moisés, que é a base do judaísmo. Era superior, a pessoa de Jesus superior a qualquer profeta que existiu. E, portanto, a velha aliança, a antiga aliança, que na nossa Bíblia é o Antigo Testamento, faz parte da revelação progressiva feita por Deus ao ser humano. Então, não se trata de desprezar o Antigo Testamento, mas se trata de ver que o próprio Antigo Testamento aponta para aquele que seria o cumprimento dessas profecias e o cumprimento da promessa que já foi feita lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor, após a queda do primeiro casal, disse que haveria inimizade entre Satanás e a descendência da mulher, o calcanhar da descendência da mulher seria ferido, mas que a descendência da mulher, isto é, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. Então, simbolicamente, aí, lá no Apocalipse 12, quando vai se descrever a ação, se demarcar a ação do diabo e a ação final, né, com a projeção do mal sobre a terra, e ao se falar de Satanás, João vai dizer, ele é a antiga serpente. Portanto, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, Jesus, já está prometido
no terceiro capítulo de Gênesis. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, ou como os estudiosos chamam, o Primeiro Testamento, nós devemos fazê-lo sabendo que ali nós estamos num ambiente de expectativa e que o Novo Testamento, com a chegada de Jesus, cumpre todas aquelas esperanças disseminadas nos diversos momentos do povo de Israel com relação a esse que havia de vir e que seria o Messias, Machia, o escolhido, que em grego é o Cristo. Por isso chamamos Jesus Cristo. Cristo aí equivale ao termo Machia no Antigo Testamento, que designa o Messias. A revelação trazida por Jesus, portanto, substitui e excede em qualquer finalidade e em qualquer potencial ao que tínhamos no Antigo Testamento. Não apenas isso, o que Jesus está trazendo é suficiente para satisfazer as maiores, as mais profundas necessidades do ser humano. Não é à toa que dentro da comunidade primitiva, da igreja, que era composta de judeus, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e o anúncio que eles estão fazendo em ambiente judaico e depois em ambiente não judaico, ou seja, gentílico. Nós aqui somos gentios, não é a maioria de nós, dentre nós aqui, gentil, de gente, né, dos povos. Portanto, a mensagem que eles corajosamente estão anunciando é que, através do seu Filho Jesus Cristo, Deus se revelou de forma definitiva. Deus se revelou de forma completa. Não precisamos de nenhum novo profeta, não precisamos de um novo sacerdote, não precisamos de outro Senhor. Nós encontramos em Jesus a revelação completa. Tudo que nós precisamos em termos das nossas necessidades mais profundas como ser humano, tanto necessidades de ordem natural, emocional, a identificação de um sentido para viver, a ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida, o amparo para enfrentarmos as circunstâncias em que muitas vezes as condições contra nós aparecem como irreversíveis. A força que nós precisamos para viver nos é dada de forma completa e totalmente satisfatória através do Senhor Jesus. O autor aos Hebreus, portanto, está dizendo: irmãos, não voltem atrás, porque vocês encontram em Jesus tudo o que vocês precisam em termos humanos, mas não apenas isso. Em Jesus você encontra tudo aquilo que você precisa com relação à eternidade, com relação ao que nos aguarda após a morte. Ou seja, a partir da nossa fé em Jesus, nós já temos sentido, significado para esta vida, porque nós já começamos a experimentar o que Jesus falou de vida abundante, vida plena. E mais do que isso, a partir de Jesus nós temos a certeza da nossa salvação, pelo mérito dele. Portanto, é em Jesus que todo o projeto de Deus alcança a sua culminância, o seu clímax, a sua realização. Em Jesus nós temos a solução que o indivíduo precisa. Em Jesus nós temos a solução que a sociedade precisa. E em Jesus nós temos a solução que Deus dará ao próprio universo. Porque a Bíblia fecha, o Novo Testamento fecha com a ideia de que haverá novo céu e nova terra. Portanto, amados, nós em Jesus encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo. Diante disso é que o autor aos Hebreus vai dizer: portanto, sendo assim, corramos com perseverança, perseverantemente, corramos sem desistir, corramos sem perder o foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Mas há uma coisa que eu lembrei ao ver aqueles corredores na maratona. Eles têm que olhar para trás, vez por outra, para ver se tem gente perto deles correndo, já próximo. Eles precisam olhar para a situação onde eles se encontram e se tem buraco, se tem algum obstáculo, se tem alguma coisa que pode prejudicar. E eles também têm que olhar para frente, onde está a linha de chegada. Quando o autor aos Hebreus diz aqui, corramos com perseverança, eu creio que esse olhar tríplice está também implícito aí. Eu e você precisamos olhar para trás. Ao corrermos com perseverança a carreira da vida cristã, nós precisamos nos lembrar de onde a gente veio. Isso dá sentido. Nós não somos pessoas como se fôssemos atores e atrizes numa peça teatral que caíram na cena final, sem saber onde estão. É muito ruim quando a gente vai assistir um filme e a gente já chegou, o filme já começou, já tem uns 25 minutos, já tem a metade. Ou quando alguém dá um spoiler, contou como o filme vai acabar. Veja, nós todos queremos saber como foi que a situação chegou até aquele momento ali. Na vida cristã não é diferente. Se você se lembrar de onde você veio, você correrá a carreira da vida cristã com perseverança. No caso aí do passado, temos dois extremos. Um extremo é a gente achar que o passado foi muito melhor do que o presente. Mas temos que reconhecer o que houve de bom no passado. E o outro extremo é a gente desprezar o passado. Então as duas coisas nós não devemos fazer. Viver no passado, viver no que aconteceu no passado e acharmos que lá estaria a nossa felicidade. Infelizmente aquele tempo passou. Ou então desprezarmos o passado por causa de experiências negativas que nós tivemos. Não é assim. O passado é importante, porque o que somos hoje está diretamente relacionado ao que nos aconteceu, ao que vivenciamos, a como reagimos a essas coisas, ao que fizeram conosco, porque o que nos aconteceu no passado pode ser determinante até para o nosso comportamento atual. Nós estamos aqui, para usar uma expressão muito comum, sobre os ombros das pessoas que contribuíram para que nós fôssemos o que somos hoje. Veja bem, se nós tivemos experiências ruins na nossa vida, muita coisa que contribuiu para o nosso bem foi o resultado do esforço, do trabalho, do ânimo, da força de vontade, da perseverança de outras pessoas. Portanto, olhar para trás nos ajuda. Assim como na maratona, olhar para trás e você saber que já percorreu uma grande distância pode ser um incentivo, não é verdade? Está mais perto, né? Posso me esforçar mais, porque eu já percorri uma distância enorme. E no nosso caso aqui, amados, se nós voltarmos nosso olhar para trás e nós valorizarmos o que já aconteceu para nós, isso nos dará ânimo, isso nos dará força, vontade de perseverar. É claro que tem coisas no passado que a gente precisa resolver. Os erros que nós cometemos, que nós não podemos mudar, já aconteceram. Coisas que fizeram contra nós, pessoas que não apenas tentaram, mas que conseguiram nos prejudicar, muitas vezes com prejuízos que nos causaram grande sofrimento, coisas que nós não podemos mais remediar, observações desagradáveis que fizeram contra nós, que passam anos e a gente não esqueceu, ou algumas ações. Se nós
nos fixarmos nessas coisas, nós já somos perdedores. A gente não vai se tornar perdedor, a gente já será. A Bíblia ensina que a gente deve perdoar e esquecer. Ou seja, não devemos pensar mais nisso. Os erros do passado, os pecados do passado, confessados a Deus, já são, pelo que a Bíblia promete, devida e completamente perdoados, resolvidos. Deus não deseja que a gente fique sentados, remoendo o que nos aconteceu no passado, o que fizeram contra nós, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que diz o Salmo, o 1 João, e também no Salmo 103, verso 12, há uma coisa interessante que é o seguinte: quando nós confessamos nossos pecados a Deus, o Salmo diz assim: quanto mais longe está o Oriente do Ocidente, tanto assim Deus afastou de nós as nossas transgressões. Então, olhar para o passado, irmãos, não é para a gente ficar olhando para os erros que a gente cometeu, porque isso terá a força de nos desanimar e não de nos ajudar a correr com perseverança. Nós devemos olhar para o passado, no nosso caso, para nos lembrarmos da bondade de Deus, do que Deus fez por nós. É por isso que o Salmo 102 vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Precisamos olhar para trás para agradecer. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas que me aconteceram em meio a coisas ruins. Obrigado pela salvação em Cristo, que fez com que a gente estivesse hoje aqui e não em outro lugar, nos afundando na bebida, nas más companhias, nos maus locais, fazendo coisas até que poderiam nos tornar enredados, viciados, que estragariam nossa reputação, que até nos colocariam em situações de perigo, que destruiriam nossa família. Obrigado, Senhor, por nos salvar, por nos dar segurança eterna, por nos perdoar. Obrigado, Senhor, por ter se mantido fiel quando nós vacilamos, por ter limpado nossa vida e nos ter dado um novo começo. Precisamos olhar para trás para agradecer pelo que Deus fez por nós. E também agradecer porque não somente o que aconteceu, mas também as pessoas que Deus colocou no nosso caminho foram os ombros a partir dos quais eu e você nos levantamos, subimos e ficamos de pé. Gigantes de Deus, homens e mulheres que fizeram algo por nós, às vezes até apenas entre aspas, oraram, e isso foi o que nos fortaleceu nos momentos difíceis que a gente precisou. Então, olhar para trás. É por isso que em 1 Samuel 7,12, Samuel pega uma pedra, o profeta Samuel, e coloca entre Mispá e Shem, e chama aquele lugar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor ajudou você. Até aqui Deus ajudou você. E a gente tende a ver as coisas ruins, mas nós precisamos olhar para trás e ver: Senhor, muito obrigado. Mas também precisamos olhar ao nosso redor para saber, para responder a pergunta: onde estamos hoje? Entendem? Correr a maratona da fé também significa olhar para o hoje, para o agora. Onde estamos pisando? Quais são os obstáculos que eu tenho enfrentado? Quais são as circunstâncias? Qual é o contexto das minhas circunstâncias? Para quem está na maratona, é olhar onde está pisando, é olhar os carros, no caso aí do que a gente falou, de repente olhar até outro competidor que pode esbarrar em você e você cair. Ou seja, olhar onde você está para você também se entender. Se entender.
Há um filósofo espanhol muito interessante chamado Ortega y Gasset, que morreu em 1955. A frase mais famosa de Gasset é a seguinte, de Ortega y Gasset, é a seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, também não me salvo a mim. Então, o que é que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que, primeiro, que você não caiu de paraquedas aqui no que você é hoje. Você é você e uma grande parte do que está à sua volta. Começando já pela família, começando já pelo bairro onde você está, pelo seu contexto de trabalho, pelo seu contexto de igreja. A gente não está afastado, a gente não é um cérebro dentro de uma cuba com água, com eletrodos. Não, nós somos seres humanos instalados numa situação. Então, cada um de nós tem uma vivência, tem uma experiência que é particular. Agora, quando ele diz, se não salvo a ela, a circunstância, não salvo a mim, significa o seguinte, que eu e você, em vez de sermos apenas reativos, em vez de sermos apenas passivos, em vez de lamentar o contexto no qual nós estamos, nós precisamos perguntar, no caso dele, agora adaptando para nós, o que é que Deus quer de mim? Então eu tenho que olhar também ao meu redor, o que é que Deus quer de você? O que é que Deus está pedindo para você fazer e para você ser? Veja só, você é você e as suas circunstâncias. Você, portanto, tem algo a contribuir na mudança das circunstâncias, e eu vou redundantemente, que circundam, que estão ao redor, constituindo sua vida, sua história. Ou seja, somos indivíduos chamados a agir, chamados a ser. O que é diferente de eu me sentar e chorar pelo que eu sou, pelo meu contexto. Não, a questão é essa. Deus organizou as coisas para que eu fosse quem eu sou. Deus permitiu que coisas boas e ruins acontecessem para forjar a minha personalidade, a sua personalidade, para forjar quem você é hoje. Você só é quem você é hoje porque você teve coisas ruins no seu caminho, pedras que você pisou na maratona da sua vida e coisas boas que lhe aconteceram. Pessoas que lhe prejudicaram e lhe desanimaram, pessoas que lhe incentivaram, pessoas que elogiaram até quando você achava que nem merecia. E pessoas que lhe difamaram ou falaram algo quando você disse que foi totalmente injusto isso que fizeram. Você chegou aqui dessa forma, isso constitui sua história. Portanto, eu tenho que olhar ao meu redor para responder a pergunta, quem sou eu e o que Deus me chamou para ser? E como é que eu posso agir? O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, não abandone sua congregação. O que é isso? É um chamado a agir. Você tem diante de si um contexto negativo, mas você é chamado a agir. Há coisas que eu não posso mudar, há coisas que somente Deus pode mudar, e há coisas que dependem da gente, dependem de nós. É nesse sentido que você encontra exemplos na natureza, né? Eu mencionei aqui, na rua lá da universidade, mencionei várias vezes, vocês já estão cansados de ouvir, na rua da universidade, cheia de paralelepípedo, cheia de concreto, uma plantinha no meio, nasceu e cresceu, plantinha pequenininha no meio do tijolo, no meio do cimento árido. Veja só, então no meio da circunstância totalmente imprevista, aquela plantinha floresceu. Portanto, há coisas que nós não poderemos nunca mudar, há coisas que somente Deus pode mudar, e há coisas que dependem do nosso olhar. Para correr com perseverança, eu devo olhar ao meu redor. Mas,
principalmente eu devo olhar para frente. Não é verdade? Então, olhar para trás e olhar para ao redor é o que nós precisamos para prosseguir. Mas o autor aos Hebreus vai dizer, fitando os olhos em Jesus, precisamos olhar para frente, porque, como diz o ditado popular, para frente é que se anda. Olhar para frente. Olhar para frente, primeiro, acertando-se com Deus. Como é que está a nossa relação com Deus? Como é que está a nossa decisão de vida? E aqui o autor aos Hebreus, ele vai dizer, olhe para Jesus. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente. Nem os leitores daquele momento estavam vendo Jesus. A maioria dos leitores da audiência aos Hebreus nunca viu Jesus na vida deles. Veja, são discípulos de segunda geração. Eles não viram Jesus, eles ouviram de Jesus, eles ouviram o testemunho. O autor aos Hebreus está dizendo aqui, fixe o seu olhar em Jesus. E é um chamado para olhar para Jesus, por quê? Porque você só poderá vencer como ser humano, tanto física, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, se você tiver um compromisso de olhar para Jesus, sem desanimar, sem fracassar, sem parar, como a gente cantou no começo, o meu alvo é Cristo. Pessoas se levantarão para lhe desanimar, circunstâncias ocorrerão que poderão ser interpretadas por você como profundamente desanimadoras. Pessoas não incentivarão você. As próprias coisas da vida poderão fazer com que você se sinta esfriando e desanimando. Mas o autor aos Hebreus nos diz, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando para quem? Para Jesus. Para Jesus. É nossa fonte final de orientação. É a primeira, mas ele não ficou no passado, né? Ele é aquele para onde a gente está olhando. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o autor, está no começo da nossa corrida, mas ele é o consumador da nossa fé. Ele está nos aguardando no final, porque ele promete a vitória a quem crer nele. Por isso que João vai dizer, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olhe para Jesus, permaneça correndo. E aqui eu me lembrei de uma história, que um homem muito rico, nos Estados Unidos, ele morreu e deixou uma coleção de arte valiosíssima, muitos quadros, esculturas, etc. E aquele homem, o filho dele havia morrido. E aí ele, já idoso, morreu, faleceu. E ele deixou no testamento que se fizesse um leilão. E tudo que ele tinha ali valia uma fortuna, para a época, uma fortuna muito grande. O primeiro item a ser leiloado foi um quadro pintado, né, retratando o filho dele, que havia falecido. E por que as pessoas comprariam um quadro, né, com um filho, um quadro pintado com a aparência do filho de alguém que não tem nada a ver com sua família? Mas foi o primeiro que foi ofertado. Houve ali um silêncio no auditório, e só uma pessoa fez a oferta, ofertou X, e como não havia outras propostas, a pintura foi vendida para aquela pessoa. Então o leiloeiro disse assim, agora, senhoras e senhores, encerrou-se o leilão. Aí todo mundo ficou achando, como assim, né? Aí ele disse, é porque meu falecido cliente amava profundamente seu filho, que morreu, e estabeleceu em seu testamento que quem comprasse o quadro com a aparência do seu filho, receberia a coleção de arte inteira. Veja, fazendo a devida adaptação, é isso que acontece com quem crê em Jesus. Não é? Você crê no Filho e você recebe de Deus tudo aquilo de impensável em termos de beleza, de bênçãos, de coisas que Deus preparou, de presentes espirituais que Deus preparou para aqueles que creram em Jesus.
É por isso que eu e você precisamos olhar para Jesus, não apenas pensando no que vamos receber, mas pensando na grandeza de Jesus, que é superior a qualquer outra proposta. E por isso, por Jesus ser quem Ele é, e por crermos nas promessas que Ele faz, é que o autor aos Hebreus diz assim: corra com perseverança a corrida que lhe está proposta, olhando para Jesus, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, amados. Amém. Vou chamar a nossa equipe aqui à frente e a gente, nesse momento, vamos que vocês fiquem, queria que vocês ficassem em pé, por favor, e a gente, nesse momento, orará ao Senhor. E também eu quero aqui incentivar você a que hoje seja uma noite de consagração da sua vida a Jesus. Você dedique a sua vida a Jesus, que você deixe qualquer obstáculo, qualquer embaraço que está no seu caminho, pecados também que estão no seu caminho. Jesus mesmo falou de que adianta ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, a proposta do Evangelho é que eu e você assumamos hoje, estamos vivos agora, assumamos hoje um compromisso com Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela bênção de estarmos em tua casa, te agradecemos, Senhor, pelo culto desta noite, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que abre para nós, para cada um de nós, um mundo de possibilidades. Tua palavra que abre para nós, Senhor, um significado, a construção, a descoberta de um significado, de um sentido para a nossa vida. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui caminhando, mais do que caminhando, Senhor, na corrida da vida. E o passado, com sua força, pode nos desanimar, as circunstâncias atuais podem ter a força também de nos abater, mas a tua palavra nos diz que o que temos pela frente pode ser vivido olhando para Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que hoje seja a noite, Senhor, em que a gente retome nossa corrida, nossa caminhada. Seja a noite, Senhor, de confissão diante de Ti, confissão de falhas que cometemos, mas a Tua palavra não nos recomenda que nós fiquemos concentrados nos erros e pecados. A Tua palavra nos diz que se nós tivermos comunhão uns com os outros, nós teremos comunhão com Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, nos purificará de todo pecado. Então nós cremos na Tua palavra e nós queremos, portanto, colocar nossa vida diante do Senhor e pedir que o Senhor realmente toque na nossa vida, para que, ó Deus, a partir de hoje comecemos um momento mais profundo, ou quem sabe na vida de alguns se comece um novo momento, pelo Teu poder. Enquanto a gente ora, eu quero saber se nós temos aqui pessoas que ainda não tomaram essa decisão de entregar sua vida a Jesus, mas que entendem e decidem fazê-lo nesta noite. Então ninguém vai forçar você, ninguém vai envergonhar você, nada disso, mas você é chamada a confessar Jesus publicamente. E como você faz isso? Com um gesto, no nosso caso aqui, apenas levantando uma mão, e com essa ação, você, sem falar nada, você está dizendo: a partir de hoje eu quero fazer de Jesus o Senhor, meu Senhor e meu Salvador, o Salvador da minha vida. A partir de hoje eu quero reorientar minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus, eu peço a Jesus o perdão dos meus pecados,
Eu creio que Jesus morreu em meu lugar para me salvar e agora, portanto, eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso, se isso é verdade para você nesse instante, se você confia no que a palavra de Deus está lhe dizendo, eu queria convidar você a entregar sua vida a Jesus. A você onde está, você levantar sua mão em nome de Jesus para eu ver você aqui. Alguém entre nós aqui? Faça esse sinal. Deus te abençoe. Muito bem. Pode baixar sua mão, obrigado. É uma decisão importante, irmãos, que nós todos aqui, na grande maioria, já fizemos um dia. Tá certo? Então, se temos mais alguém aqui nessa noite, levante a sua mão também para eu ver você. Em nome de Jesus, se você também decide, não vou ficar pressionando você, mas se você está sentindo o chamado de Deus para você agora, não deixe passar a oportunidade e faça o sinal também, levantando a sua mão agora para eu reconhecer você. Há mais alguém entre nós? Há mais alguém? A igreja vai estar em oração. Eu quero chamar você para vir aqui à frente. Pode vir, não se preocupe não. Muito bem, nós vamos orar por Letícia. A Letícia tem 17 anos, né, já deixando aí a adolescência, entrando na juventude. Eu me lembro que eu fiz a minha decisão com 11 anos de idade. Então, nós todos aqui cremos no chamado de Deus, né? Não importa a idade da pessoa. E que Deus abençoe Letícia, que eu seja o começo de uma vida nova em Cristo. E nós vamos orar nesse instante. Senhor, te agradecemos pela vida de Letícia, que nesta hora, com coragem, se apresenta perante o teu povo, mas principalmente, Senhor, se apresenta perante o Senhor, colocando sua vida nas tuas mãos. Eu te peço, portanto, que Letícia, a partir de hoje, Senhor, vivencie a experiência do novo nascimento, se torne uma nova mulher, uma nova jovem. Ó Deus, que a tua mão bendita esteja sobre ela, que essa decisão se confirme e que, ó Deus, tu faças com que a vida de Letícia seja uma vida vivida também para a tua honra, a tua glória, Senhor. E que o Senhor a ajude, libertando Letícia, ajudando-a, fazendo dela, Senhor, uma crente em Jesus a partir desse instante. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Letícia, não saia não, viu? Quem vai falar com você. Deseja ao seu vizinho uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Nossa equipe musical vai encerrar o culto. Não saia sem falar com as pessoas após o culto. Dê uma passadinha na cantina. Vale a pena gastar um tempinho ali, né, uns com os outros. Deus abençoe você. Que a sua semana seja maravilhosa em nome de Jesus. das mensagens que Cristo irá voltar.